Olá, boa noite. Está começando o programa Mais Saúde. Nós ficamos um tempinho em recesso, sem ter a nossa programação devido às comemorações de carnaval. Mas hoje o nosso programa volta ao vivo e você de casa pode participar. A nossa convidada de hoje é a doutora Márcia Campos. Ela é nefrologista, vai falar um pouquinho pra gente nessa área. Boa noite, doutora Márcia. Muito obrigada por sua participação. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Shaira. Boa noite a você, boa noite aos espectadores da TV Campos de Minas. Obrigada. Doutora Márcia, a Maria do bairro Matozinhos disse que é diabética. A glicemia, ela gostaria de saber se a glicemia alta tem a ver com a disfunção renal e se o paciente é propenso à hemodiálise. Com certeza o controle adequado da glicemia é um fator de prevenção da doença renal. É porque o que a gente tem no diabetes e que lesa os órgãos, não só são os pequenos vasos sanguíneos, a chamada microangiopatia diabética. É daí que você tem a retinopatia diabética, né, que vai lesar a retina, daí ter problema de visão, pode levar a coronariopatia e ao problema renal. Então, assim, a glicose alterada, ela causa meio que, como se fosse uma inflamação dos pequenos vasos sanguíneos e é isso que vai gerar a perda de função renal. Então, o controle da glicemia é essencial. O Paulo gostaria de saber se tomar mais de 3 litros de água faz mal. Paulo, não é que faça mal, mas também não há necessidade, as pessoas começam a exagerar, né, nessa ingesta hídrica para fazer o rim funcionar muito bem. Na verdade, a gente fala para que deva ingerir mais ou menos de acordo com a sua sede, mas procurar não deixar de tomar líquido, principalmente quem é um trabalhador, por exemplo, que trabalha no sol, que está suando, às vezes ela não tem tempo de estar repondo líquido e aí acaba ficando meio desidratado, né? A pessoa idosa tem uma tendência de desidratação, até porque o acesso à água às vezes fica mais difícil, por dificuldade de deambular. Então a gente pede para que tome assim, em torno de uma pessoa adulta, tome mais ou menos em torno de uns 2 litros de líquido por dia e que 50% desse líquido ingerido por dia seja água. O restante pode ser sucos, leite, chás. Tá. Okay? A Adriana do bairro Tijuco disse que o marido solta pedra na urina diariamente. Ela gostaria de saber se é normal. Não, isso não é normal, né? Inclusive, assim, como eu falei antes, eliminar um cálculo renal durante a vida, aí faz um ultrassom, vê que não tem mais nenhum e tudo, às vezes a pessoa, de repente, aumentando somente a ingesta hídrica, consegue contornar esse problema. Mas se ele está eliminando o cálculo com essa frequência, é claro que tem um problema, é o que a gente chama, ele deve fazer um ultrassom, para ver, ultrassom, raio-x de abdômen, para ver a quantidade realmente desses cálculos, né? E se ele é um formador de cálculo dessa monta, ele tem que fazer o que a gente chama de estudo metabólico, para ver por que ele forma cálculo, diferente das outras pessoas, e daí corrigir a causa, né? Uhum. O José Marcos, do bairro São Geraldo, diz que a paciente da doutora Márcia a parabeniza pelo Dia da Mulher e pela grande participação aqui no nosso programa. Obrigada. A Maura, do bairro Bonfim, fez cirurgia de catarata há 3 meses. No risco cirúrgico, ela fez um exame de urina e deu bactéria. Quando ela vai urinar, ela tem que fazer força e sai pouca urina. Ela gostaria de saber se é grave e o que fazer. E ela também sente dor ao urinar. Se você fez esse exame de urina, eu não sei se foi passado, se foi detectado bactéria no exame de urina simples, o ideal seria ter fazer uma cultura de urina para saber qual a bactéria que está causando a infecção. Mas, de qualquer maneira, se existe uma infecção, você deve tratá-la, porque isso que você está sentindo provavelmente são sintomas dessa infecção urinária. Então, com um tratamento adequado, você pode deixar de ter esses sintomas. Tá. A Cleusa da Colônia gostaria de saber se quando o corpo incha muito, sente dor nos ossos, se pode ser algum problema renal. Pode, né? Pode ser um problema renal, mas assim, daí é que é importante fazer um exame. Nesse caso, você deveria procurar, pode ser o médico do PSF, né? Tudo mais perto da sua casa, fazer um exame de urina, né? E que já é o principal exame para ser feito para detectar as doenças renais, né? E dosar a creatina no sangue e a gente vai ver se existe a relação direta do seu edema com problema renal. Tá. A Fátima, ela disse que sente uma dor que vai da lateral da barriga irradiando para as costas. Ela gostaria de saber se pode ser algum problema renal. Ela toma um relaxante muscular que a dor passa. Então, provavelmente não deve ser relacionada aos rins. É muito comum a lombalgia vir consultar com o nefrologista. Lombalgia quer dizer dor nas costas, né? Desses, acho que eu posso dizer que 90% não é. A dor não é de origem renal. Inclusive, a maioria dos pacientes que fazem terapia renal estão com problemas graves no rim sem dor. Os rins, eles só vão doer quando eles incham. A cápsula renal é que
que quando ela é distendida causa dor. Então, geralmente, a dor renal é causada por cálculo que está andando, que é o cálculo saiu do lugar, naquele momento ele obstrui o sistema urinário e aí o rim incha. E quando há uma infecção no rim, a pielonefrite, quando aquela infecção da bexiga sobe, que o rim, como tudo que inflama, incha e aí dói. Essas são as principais causas. Existem causas mais raras, como tumores, cistos infectados, mas são bem mais raros. Tá. Tem uma pergunta que é pielonefrite. Pielonefrite, né? Aguda. A pessoa gostaria de saber o que causa, qual o tratamento e se é perigoso não cuidar. A pergunta é da Josiane. Olha, o que causa geralmente a pielonefrite aguda é a infecção, é a cistite. Ela começa como uma cistite porque a infecção urinária ela é quase sempre causada por por bactérias que moram no nosso intestino e que aproveitam de alguma situação para entrar na bexiga e pode causar só cistite ou elas podem ascender pelo ureter, chegar ao rim e causar pielonefrite. Não tem como não tratar uma pielonefrite aguda. Como as pessoas conhecem poucas doenças renais, eu costumo dizer que pielonefrite é igual uma pneumonia em termos de gravidade. Ninguém pode ficar com uma pneumonia. Então tem que tratar sim, porque se não tratar, ela pode evoluir para uma doença séptica, que é a infecção no sangue e até a morte. Uhum. O Antônio do Tijuco gostaria de saber se a amiloidose renal tem tratamento. Olha, a amiloidose renal existem dois tipos, a primária e a secundária. A secundária é causada por doenças inflamatórias sistêmicas, como por exemplo as doenças reumáticas, vão formar essa substância amilóide que vai se infiltrar no rim e tal. Então o tratamento nesse caso é tratar a doença de base. Você vai tratar a causa aí. Agora existe a amiloidose renal primária. Essa amiloidose renal primária, ela deve ser, eu não sei em que estágio que está o seu caso, né? Não sei se é o seu caso, mas deve ser encaminhada ao hematologista, que o hematologista vai fazer uma investigação, provavelmente uma biópsia da medula óssea, vê em que situação que está. Um dos tratamentos para a amiloidose renal primária é uma quimioterapia com autotransplante de medula óssea. É um pouco complexo, mas esse é o tratamento preconizado. Tá. A Mara da Caeira gostaria de saber como se forma um cálculo renal e se tomar muito chá é bom para combater este problema. Mara, né? O cálculo renal ele é formado geralmente pela associação de sais que nós eliminamos normalmente na urina. Então, às vezes a pessoa vê no exame de urina, oxalato de cálcio, estou com cálculo. Não, isso é normal. Aparecer cristais de oxalato de cálcio e tal, é porque a gente elimina oxalato, cálcio, ácido úrico, a gente elimina na urina. O problema é quando você tem uma dessas substâncias sendo eliminada em excesso, né? Então, se o excesso de cálcio ou excesso de ácido úrico pode formar um cálculo, ou existem algumas substâncias que são antiagregantes do cálculo, que o cálcio ele só forma o cálculo quando ele se une com o oxalato, ele forma um núcleo e vai depositando outros cristais. Então, substâncias como por exemplo, o citrato, ele meio que impede um de chegar perto do outro. A turma do deixa disso, né? Não junta você com você, não dá certo. Então, a baixa de citrato é uma das causas. E a causa mais importante de formação de cálculo ainda é o baixo volume urinário. Né? Porque às vezes se você tem um excesso de cálcio na urina, um excesso de ácido úrico, mas se você tem uma compensação tomando bastante líquido, você mantém aquela substância em suspensão e evita que eles se agreguem. Então tem que se fazer o que eu falei antes, que é o estudo metabólico, tem que saber qual é o motivo que você está formando cálculo. Uhum. Mas o chá pode amenizar o problema? O chá é líquido, né? Então, assim, na verdade não tem nenhum chá, pelo menos cientificamente comprovado, que aquele chá de quebra-pedra, ou isso ou aquilo, seja comprovadamente eficaz para quebrar algum cálculo. Não, mas o que acontece é como a pessoa toma bastante chá, ela está tomando bastante líquido e acaba sendo bom. Tá. Doutora Márcia, fala um pouquinho pra gente como que foi as comemorações do Dia Mundial do Rim aqui na nossa cidade hoje. Bom, nós tentamos esse ano fazer uma campanha um pouco mais abrangente, né? Todo ano a gente vai nesse Dia Mundial, geralmente na Avenida Tancredo Neves e faz alguma campanha de prevenção no sentido de orientação à população, de panfletagem e tal. Esse ano nós resolvemos fazer uma caminhada, teve no domingo dia 4, fizemos uma caminhada saindo do Matozinhos e chegando até o Coreto, que foi bastante produtivo, acho que foi muito interessante. Tivemos uma palestra para a comunidade, que foi no Campo Santo Antônio da UFSJ, que o doutor Pedro Paulo proferiu na terça-feira, no dia 6. Hoje nós temos uma campanha grande lá no Círculo Militar, né, em que nós começamos das 9 às 17 horas e fizemos exames, aferição de pressão arterial, glicofita, né, exame de fitinha na urina, né, que é um exame de triagem, não quer dizer que
Quando a fita da negativa é negativa, mas quando a positiva pode ser falso positivo, mas aí a gente encaminhou esses pacientes para fazer um exame de urina de verdade, no laboratório, direitinho, né? E aqueles pacientes em que a fita deu glicose positiva, teve também, foi comprovado com a glicosimetria para ver se realmente a glicose estava alta, né? Então, e além disso, nós passamos também vídeos educativos sobre a campanha, sobre prevenção de doenças renais, sobre como cuidar dos seus rins. Foi muito interessante. E nós vamos ter para o sábado agora, né? Dia 10, por volta das 10 horas da manhã, lá no Teatro Municipal, em frente ao teatro, uma surpresa como encerramento da campanha. E também, associado a orientações da SBN, nós tentamos acompanhar o projeto Iluminar, que esse ano, para chamar a atenção sobre a doença renal, no Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser iluminado o Cristo Redentor no dia de hoje, né? Em São Paulo, o Obelisco, entre outros monumentos. Em São João del Rei, nós colocamos também alguma iluminação no Teatro Municipal, né? Que ficou bastante interessante. Doutora Márcia, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua participação, por ter esclarecido um pouco sobre as doenças renais aos telespectadores, para eles saberem também a importância de se cuidar do rim. Desejar a você um feliz Dia da Mulher e pedir para você deixar o seu telefone onde você atende. Tá ok. Olha, eu que agradeço, Chara, a participação. O que a gente quer mesmo é divulgar e tentar fazer prevenção, divulgar a população e os profissionais de saúde, né? E eu só queria fazer um agradecimento em especial. Essa campanha jamais poderia ter acontecido sem os colaboradores da Renal Clean. Todos os colaboradores não só bolaram a campanha, como participaram entusiasticamente, né, de todos os eventos. Hoje, mesmo com o trabalho deles do dia a dia, o horário que eles tiveram de folga, eles estavam lá na campanha. Então, assim, eu quero agradecer demais a eles e também aos estudantes de enfermagem da Santa Casa e do IFET, que nos ajudaram lá durante o dia inteiro, tá? E obrigado pela oportunidade. Parabéns também a você pelo Obrigada. Dia da Mulher. E nós atendemos na Renal Clean. O telefone lá é 3371-9095 e também tem atendimento de nefrologia no posto de saúde do Matozinhos, em que nesse caso tem que ser referenciado pelo médico do PSF, porque como a gente já disse, nós não temos como atender toda a população, né? Então o médico do PSF que precisa da nossa opinião, né, ou o clínico, encaminha e a gente responde para ele se o paciente fica conosco ou dá orientações. Tá, joia. Doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer e mandar um abraço a todos os funcionários e colaboradores da Renal Clean por esse projeto, por essa campanha que a gente sabe que ajuda muita gente, a gente sabe que não é fácil o trabalho que vocês fazem. Então, mais uma vez, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, doutora Márcia. Obrigada a você. As nossas telespectadoras, eu gostaria de parabenizá-las pelo Dia da Mulher, que vocês continuem guerreira, mãe, trabalhadoras e que sejam sempre felizes e que continuem aqui com a gente acompanhando toda a nossa programação. Você que chegou agora e não conseguiu acompanhar o programa todo, a reprise é nesta sexta-feira, às 10h10 da manhã. E semana que vem estaremos de volta